O tema de hoje é sobre cuidando do sucesso educacional dos filhos. Início de ano, fevereiro chegou e as aulas iniciaram. Ano após ano, sempre a mesma história. Lista de material escolar, mochilas e toda aquela nova expectativa. Este ano vai ser diferente. Aos alunos que não são muito habituados ao hábito de estudar, aquela rotina, aquela dedicação, cujos pais têm que ficar sempre insistindo, sempre nasce uma expectativa. Não, este ano vai ser diferente. As escolas também começam o ano com 1000 expectativas, fazendo reuniões com os pais, dando palestra, dizendo do que tem de novidade para aquele ano. Mas no fundo todos nós sabemos que a educação ela segue um currículo básico através do MEC, do Ministério da Educação, e algumas alterações existem para enxertar algumas melhoras, mas depende muito da condição financeira do equipamento escolar, da comunidade escolar. Se for uma escola pública com mais investimento de gestão pública, ajuda com algumas diferenças na cultura, na arte, no esporte. E também as escolas particulares que às vezes podem ter mais recursos, mas também onera mais também o bolso dos pais, né? Muitas escolas particulares a pessoa tem teatro, tem dança, tem música, mas para tudo isso ela paga à parte, não é dentro do currículo universal. As escolas hoje conseguem oferecer minimamente a base curricular porque falta recursos, mesmo as escolas particulares, né? Nós vemos aí muitas escolas particulares até entrando em processo de falência porque manter uma escola não é fácil. E a tendência também do governo que não tem uma visão educacional pautada no país para a educação também vai minando os recursos da estrutura de uma escola. Diante deste cenário, nós podemos entender que a escola ela não vai fazer o sucesso educacional do seu filho em si, principalmente no Brasil. Quem vai construir o sucesso educacional do filho são os próprios pais. De que forma? Sabendo que a escola não é tudo. Se você pegar um comparativo do ensino fundamental, lá para a escola até quinto ano, depois ensino fundamental que estende até o 9º ano e ensino médio, você vai perceber que o tempo que o filho fica numa escola, dentro de 24 horas, é um tempo pequeno, 1/3 do tempo, um pouco menos até. Se a escola tem uma preposição de dar muita atividade para as crianças e ter atividades externas, esse tempo aumenta. Mesmo nas escolas que são de período integral, ainda a equivalência de tempo que uma criança, que um filho fica na escola é menor do que o tempo que fica em casa. Nesse sentido, e vendo o cenário da educação no Brasil e a questão do equipamento escolar, que não vai conseguir sair muito da métrica do currículo básico da educação, os pais que têm que investir e pautar sobre o desejo do sucesso educacional do seu filho. Cada pai vai ter uma percepção de sucesso conforme os limites, as necessidades. Tem crianças que têm necessidades especiais, que têm deficiências, que têm alguma dificuldade no processo de aprendizado, ela vai ter o sucesso educacional a partir desse referencial. A gente não está colocando o sucesso educacional, o aluno nota 10, nós estamos colocando o sucesso educacional é quando, no resultado final, os pais aferem um filho com capacidade de pensar, de buscar conhecimento, de pesquisar, de fazer a leitura do mundo e de se colocar no mundo, escolher uma profissão e prospectar um futuro cheio de brilho e com bastante desejo de crescimento. E o sucesso também, na minha ótica, não é só o sujeito que ganha muito bem no futuro, é aquele que está bem resolvido intelectualmente, cognitivamente e também emocionalmente com o seu cotidiano, com a sua família e com a sua sociedade. Mas para isso a gente tem que ter alguns cuidados e eu dou 3 indicativos básicos. O primeiro indicativo são pais participantes, para não jogar essa tarefa para a escola, para a educação sistematizada, para as instituições educacionais. Isso é responsabilidade dos pais. Eu também sou pai e eu assumo essa posição também, além da questão da psicologia, da paternidade também que eu assumo. Outra questão, outro item é do projetar sonhos. Isso aí também é um outro item. Então, pais participativos, pais que colaboram na projeção dos sonhos dos filhos. E também o terceiro item que nós vamos abordando é a questão de criar rotina para o estudo e para o processo educacional.
No primeiro item, pais participativos, não dá para você simplesmente colocar o filho na escola e ficar observando a distância e de vez em quando perguntando: e aí, meu filho, tá legal a escola? Como que foi hoje? Nós sempre temos uma tendência de sermos, ao invés de participativos, sermos auditor. O pai auditor chega e pergunta tudo, que nem um auditor quando vai fazer uma investigação numa empresa, no equipamento educacional, o Ministério Público quando vai investigar algumas coisas que possam estar erradas, então pergunta tudo, investiga tudo e a gente às vezes tem essa posição de auditoria, pai auditor. Eu estou falando de um outro tipo de participação, que é aquela participação que o pai chega: e aí, meu filho, me conta aí o que você aprendeu. Eu quero aprender com você. É aquele pai, aquela mãe que vai no material escolar, vê o que está sendo estudado, lê o que está sendo estudado. Eu, por exemplo, vejo que muitas coisas eu já esqueci do que eu aprendi no meu ensino fundamental e muitas coisas eu não aprendi. De fato, a educação tem avançado muito. Eu estou apanhando bastante com a questão dos equipamentos eletrônicos e quando a escola tem aulas sobre a questão de como lidar com a mídia, como lidar com equipamentos eletrônicos, aí os filhos vêm, nos apresentam, nos ensinam, mas desde que você se propõe a aprender. Então essa coisa do pai participativo é aquele pai que entra no ambiente da escola, que participa, que vai às reuniões. E nós temos estatísticas, várias estatísticas sérias, pesquisadas por universidades brasileiras, que revela que pais que participam da vida educacional do filho, que vai a reuniões, que se envolve com a escola, quando é escola pública, tem a vantagem que algumas escolas, alguns estados têm amigo da escola, que os pais vão ajudar até a pintar a escola, a participar da manutenção do patrimônio público que é nosso, do nosso imposto, mas também há alguns pais de escola particular que as escolas também abrem essa participação. Às vezes a escola faz uma quermesse, ela faz uma festa para angariar fundos para alguma entidade social, então isto é participação também. Eu sei que são poucas escolas particulares que têm essa metodologia de abrir um pouco a escola para os pais poderem opinar, para os pais poderem participar. Tenho visto isso muito em escolas de caráter cooperativo, né, onde os pais são sócios. Mas na escola onde se tem um dono, isso se torna mais difícil, porém alguns proprietários educacionais, alguns empreendedores educacionais já estão percebendo essa necessidade de incluir os pais no processo educacional. Enfim, tanto no órgão público como no órgão privado, na escola pública como na escola privada, os pais têm que penetrar. E às vezes é aquela coisa mesmo, de chegar, questionar o professor, questionar a direção, ouvir o movimento dos filhos. Eu lembro que teve um período que um dos filhos nossos estava assim tendo muita dificuldade e aí havia uma queixa muito grande de um professor de uma matéria lá da área de exatas e a sala 90% tirava abaixo de 5, eles lutando, não eram vagabundos, eles estudavam, porém aquele professor estava fora de lugar, né? Aí nós fomos lá na escola, montamos um grupo de pais para reivindicar uma melhora deste professor e se o professor não viesse a fazer essa melhora na metodologia, a escola tinha que se propor a retirar o sujeito, né? Mas é lógico que às vezes no órgão público, às vezes é um professor funcionário, né? É um servidor público, aí tem que haver todo um processo de retreinamento, de orientação. Enfim, pais participativos é isso, não é chegar e aí meu filho, como que tá? E tem alguns pais que vão dizer o seguinte: bom, eu trabalho fora, eu chego em casa só à noite, não tem problema. Hoje nós temos os eletrônicos, as redes sociais para isso, né? Faz um FaceTime com o filho, faz um WhatsApp vídeo com o filho, pede para ele mostrar o que ele está escrevendo, o que ele está estudando e chegando em casa, ao invés de ficar perguntando se ele estudou, olha, vê o que foi feito, mas sem essa conotação de perseguição, mas sim de ação positiva, de fazer com que a coisa aconteça. Porém, é necessário ser participativo? Eu acho que é dos mais importantes dos 3 itens que eu estou trabalhando nesse tema de hoje. Mas aí tem a questão do sonho. Os pais precisam transportar aos filhos o sonho de que pela educação eu consigo mais no futuro.
tanto nos cursos técnicos. Hoje, um bom profissional da área técnica, que não precisa de um nível superior, e muita gente não quer fazer o nível superior, nós não temos que ter essa bobeira de exigir que o filho curse o curso superior, mas, por exemplo, ele pode fazer um técnico de eletricidade, um curso aí, né, o sistema empresarial no Brasil tem o sistema 5S, né, o SESC, Senai, oferece cursos fabulosos, né, e então, isso é educação. O sujeito está lá no segundo, no ensino médio, já indo para sua adolescência adulta, já jovem, então ele quer ser um técnico. Eu, por exemplo, fui fazer um curso técnico quando era jovem de técnico agrícola. E depois trabalhei muito bem, mas era um curso difícil, um curso que exigia muito de nós. Então isso também é educação. A gente não pode pensar que sucesso educacional de filho é só ir para uma universidade de ponta, não é isto. É estar em processo de educação. Então, transformar isso em sonho, né? Infelizmente, o Brasil é um país que muitos pais não estudaram e tiveram sucesso profissional pelo trabalho. Mas essa não é mais uma realidade. Até hoje, para você ser um mecânico, um eletricista de carro, para você ser um funileiro, um pintor, né, tem que fazer formação. Hoje tudo pede formação. Até para lidar com eletrônicos, né, você faz um teste de tintura numa parede, você tem que lidar com o WhatsApp, mostrar para o cliente, quer dizer, você tem que estar atualizado. Novas tintas, né? Eu estou falando de exemplos simples, práticos, desde aqueles que vão fazer uma universidade na França, nos Estados Unidos, ou vão fazer uma universidade de ponta aqui no Brasil. As melhores hoje no Brasil são ainda as públicas, né? Tanto estaduais como as federais. Mas só que os pais que vão projetar isto só vão conseguir se ele e ela, os pais, pai e mãe, tiverem em si também um desejo muito forte de alguma coisa para si também. Os pais que se dedicam todo o sonho para cuidar de filho são pais mortos, são pais também que não estão passando uma imagem positiva para os filhos. Qual é o sonho que eu tenho para a minha vida pessoal, independente da minha esposa, independente dos meus filhos, independente das pessoas que estão ao meu redor? Que sonho que eu estou trilhando como pai, como mãe? Aí sim, os filhos vão estar identificando que eles estão convivendo com pais que sonham para eles também um futuro, mesmo que já esteja aposentado. É terrível pessoas que se aposentam e perdem sonhos, porque o meu futuro está no meu sonho, naquilo que eu sonho. Esta é uma verdade. Então aí eu tenho o item de como eu faço a projeção do futuro educacional do filho, para prospectar um futuro de sucesso a nível educacional, trocando sonhos. Então uma família legal é uma família que há troca de sonhos, os meus sonhos com os sonhos dos meus filhos. E os sonhos dos meus filhos não pode ser o meu sonho, senão eu vou influenciar a escolha dele no futuro. Eu vou ficar colocando areia na engrenagem da história dele. Ele tem o sonho dele, eu tenho o meu, mas eu tenho o meu sonho. Essa que é a questão. E jovens que veem que os pais não têm sonho, também eles ficam desesperados ou sem esperanças de ter o seu próprio sonho. E o último item, que é a rotina. Não adianta. A gente já conhece aquela frase, né, que inspiração é 90%. É 10% do resultado de uma coisa bem sucedida, a inspiração. E 90% é transpiração. Eu tenho um amigo que é um grande músico brasileiro, instrumentista, Urbano Medeiros, lá de Pará de Minas. Ele fala o seguinte: sonho é somado a sangue, suor e lágrima, isto é, precisa ralar. E aí essa terceira é a rotina que nós temos muita dificuldade de colocar. Rotina do sono, tem que ter horário para dormir, horário para acordar. Crianças precisam de 12 horas, até 12 anos, de 10 a 12 horas, adolescentes no mínimo 8 horas de sono, noturno. Tem que ter a questão dos estudos, horário de estudo, mas também o que estudar. A regra é matéria dada, matéria estudada no dia. Não deixe matéria para ser estudada depois. Tudo que foi estudado no dia, ser revisado no mesmo dia, além das tarefas que a escola passa. Mas não é fazer pelo filho ou ficar ali ao lado dele.
fazendo com ele. Não é isto, é ver se fez. E não é corrigir também aquela matéria, porque a função de corrigir uma tarefa dada pelo professor é do professor. Para que é dada a tarefa? Para ser corrigida em sala de aula. Quando uma tarefa é dada e não é corrigida em sala de aula, é melhor não dar, porque os pais não são preparados para isso. Meu pai e minha mãe nunca corrigiram tarefa minha porque eles não tinham formação para isso. E muitos jovens tiveram sucesso educacional por apoio dos pais com pais analfabetos. Então não é por aí. Tarefa dada tem que ser corrigida por professor. A gente só tem que olhar se foi feito. Se foi mal feito, o professor que vai orientar. Você até pode pedir para fazer de novo, se você vê que está muito mal feito. Isso é participação. A questão do controle dos eletrônicos. Hoje eu estou dizendo que até 12 anos, 2 horas somado todos os eletrônicos, TV, smartphone, videogames, tudo que é eletrônico, no máximo 2 horas em 24 horas. E acima de 12 anos já começa a variar até umas 3 horas por 24 horas. Nós temos estatísticas aí de jovens e de crianças ficando até 10 horas em eletrônicos durante 24 horas, mais tempo do que dormindo. A questão de livros, eu gosto muito dessa ideia de 3 livros por mês, fora o que a escola pede, porque as escolas estão pedindo muito pouco leitura de livro, e quem lê o livro lê o mundo. Mas também pedir para o filho ler, pedir uma resenha, conversar sobre o que foi lido, mas também você está com o livro na mão, lendo o seu livro, você pai, você mãe, porque aí também vem a questão do espelho, da semelhança. Os finais de semana é outro item de rotina, é uma bobeira. Durante a semana não se pode, controla-se o smartphone, controla-se o sono, aí final de semana libera tudo, aí todo mundo fica esborrachado em casa, no smartphone, nos equipamentos eletrônicos, assistindo Netflix e assim por diante. E aí fica um final de semana burro. O final de semana é tempo para gastar energia em família, para fazer as coisas acontecer. Porque aí, se um jovem fica parado só nos eletrônicos no final de semana porque está liberado, tudo que ele aprendeu durante a semana ele vomita, literalmente, a nível de conhecimento. Tudo que entrou sai. Ele perde as habilidades. E ele deixa de usufruir o final de semana, que é o melhor descanso, é gastar energia nesse final de semana, né? E outra coisa também, você está estudando como pai, você está estudando como mãe, você está sempre buscando conhecimento, ou você é viciado em telejornais e acha que está recebendo informação? Qual é a sua fonte de informação? Você tem livro na mão? Você está buscando informações de coisas que ainda você precisa aprender? Eu, por exemplo, comecei a aprender pintura. E é muito difícil, né? Depois de velho, começar a pegar algumas noções de pintura, tela. Mas estou lá, estou apanhando, não vou virar artista, mas estou tentando. Eu sei que isso tem uma influência na vida dos meus filhos. E também a questão de envolver os filhos nas atividades culturais, de envolver o filho em atividades esportivas, de praticar esporte, de se envolver com a arte, com a cultura. Se a tua cidade não tem, busque pais para fazer a promoção do encontro com a cultura, porque conhecimento sem cultura é transformar pessoas em robôs. E por fim, a rotina da vida em comunidade, de jogar a família na participação da vida da comunidade, ou na comunidade religiosa, ou na associação de bairros, fazer com que os jovens percebam que eles estão implicados em uma sociedade. Enfim, esse tema de hoje, cuidando do sucesso educacional dos filhos, nós sabemos que sucesso depende de disciplina, depende de metodologia e depende de preposição. Aqui eu trouxe 3: participação, projeção de futuro, positivamente com foco na educação, e a questão dos hábitos e das rotinas. Espero que esse nosso vídeo, nessa nossa orientação, possa te ajudar a conduzir, a construir um futuro melhor educacional para os seus filhos. Um abraço e até o próximo.